de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, continuando nosso cordial boa noite a todos, em especial aos irmãos que se deslocaram de outras cidades e vieram conosco, compartilhar esse momento de luz, das cidades de Conselheiro Lafayette também, todos nós que estamos aqui, os irmãos de Barbacena, temos aqui a amiga de Belo Horizonte também, São João del Rei. Alguma cidade mais? Não, né? Então, nós estamos dando prosseguimento à caravana do segundo encontro nacional dos amigos da Dona Ivone Pereira. Este evento teve a primeira edição no estado do Rio de Janeiro, no ano passado. E Minas Gerais foi brindada com essa grande oportunidade e o encontro de uma semana inteira. Nós tivemos atividades em Lavras, na segunda-feira, ontem em São João del Rei, hoje em Conselheiro Lafayette, amanhã em Juiz de Fora, não é isso? Sexta, sábado e domingo teremos em Barbacena um seminário, e será feito num único local, no Hotel Master Plaza. Então nós tivemos a oportunidade de nos unir aos irmãos de Barbacena e dessas outras cidades que eu mencionei, e sediar essa caravana, esse encontro, para relembrarmos os passos dessa irmã tão querida. Então nós vamos iniciar saudando o tema, que é Devassando o Invisível, completando aí 60 anos, né? Nenhum sentimento de vaidade
animou nosso lápis. São as palavras de irmã Ivone Pereira. Quando traçávamos fatos ocorridos com nossa própria mediunidade, pois de longa data fôramos informados de que, se eles assim se desenrolam, isso não significa privilégio à nossa pessoa, mas porque nossa faculdade a tanto se prestava por predisposições particulares no desdobrar natural de suas forças, e, ademais, para que viéssemos a público testemunhar ainda uma vez o que os outros adeptos do Espiritismo testemunharam também, visto ser de interesse geral que se patenteie sempre, por múltiplos sinais, os fatos do além-túmulo, desde os tempos remotos tem conhecido aos homens. Quando escrevemos aqui, existe nos códigos doutrinários espíritas. Não se trata, pois, de obra pessoal, mesmo porque o personalismo, se infiltrar na doutrina espírita, acarretará a sua corrupção, como sucedeu ao próprio cristianismo. Não apresentamos, tampouco, frutos da nossa escolha, porquanto as observações que aqui vêm anotadas foram selecionadas pelos instrutores espirituais, e nem sequer tivemos o desejo de organizar o presente volume. Cumprimos ordem do além, apenas como instrumentação que fomos das intuições positivas de amigos espirituais como Charles, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Inácio Bittencourt, Leon Tolstói, que nos assistiram durante a tarefa, levando-nos a compilar recordações de ocorrências passadas, que jaziam adormecidas, e indicando até mesmo os trechos das obras de Allan Kardec a citar. Como tese, no cabeçalho de cada capítulo. No entanto, se algo arrogamos para nós próprios, é o direito de afirmar os fatos positivos apreciados no invisível aqui citados. Afirmamos-los, pois, com todas as forças e convicções, porque os vimos, apresentados por nossos mentores espirituais, examinamo-los, apreciamo-los. E de tão longa data esses acontecimentos de além-túmulo se sucedem em nossa vida, e tão habituada nos achamos no presente à sua realidade, que o além-túmulo, para nós, deixou de ser uma sensação para se tornar sequência diária da nossa vida, a tal ponto que, às vezes, confundimos os dois mundos, não lembrando, de momento, se tal ou qual acontecimento foi ocorrido aqui na Terra ou além no invisível. E muitas vezes acontece, outro sim, que amigos nossos do invisível costumam ser confundidos de imediato com outros tantos da Terra. Possam estas páginas despertar no coração do leitor o amor ao estudo, tão necessário da revelação espírita, e que a observação e análise se sucedem de sua parte ao ponto final das lições ventiladas. Quanto a nós, continuaremos a fazer coro a um dos maiores devassadores do invisível que a Terra conheceu, William Crookes, quando afirmou: não digo que isto é possível, digo, isto é real. Ivone Pereira. Nós vamos então, neste momento, convidar um irmão da cidade de Barbacena, o Newton, para se aconchegar aqui e nos brindar com a prece inicial. Meus irmãos, boa noite. Vamos cerrar nossos olhos materiais, acerenar nossos corações, acalmar o nosso íntimo
para que possamos buscar a sintonia com esses espíritos amigos do mais alto, que sempre, pela bondade do Cristo, nos vem trazer novos conhecimentos, nos vem chamar a atenção às leis divinas, para que possamos perceber o Evangelho amoroso de Deus, nosso Pai, que a cada instante nos envolve em bênçãos, nos convida a auxiliar nossos irmãos. Que possamos abrir o nosso coração para a mensagem que será passada durante o estudo, que com certeza ampliará muito nossos conhecimentos e será de muito proveito para nós em nossa jornada nesta escola bendita de almas. Que o nosso irmão, que está incumbido de nos trazer a palavra, possa ser amparado, possa ser auxiliado, e juntos, todos nós, possamos alcançar essa luz bendita em nossas vidas. Com a permissão do Pai, com as bênçãos do Cristo, iniciamos os trabalhos da noite. Que assim seja. Então, representando os irmãos que compõem a diretoria da Aliança Municipal Espírita de Conselheiro Lafayette Microrregião, nós saudamos a todos, agradecemos principalmente aos irmãos do André Luiz, este grupo que nos acolhe com tanto carinho, né? E ficamos muito felizes porque o momento é de festa, é de confraternização, é de comemoração com a recém-restauração da nossa AME. E este trabalho de união entre os irmãos da grande família espírita faz parte dos grandes objetivos da AME, que é justamente integrar os irmãos além das fronteiras da casa, além das fronteiras das nossas cidades. Então é uma grande oportunidade. Nós vamos aqui fazer uma breve leitura de apresentação para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, autora de romances psicografados e bastante conhecidos entre os espíritas. Médium, psicógrafa, receitista de homeopatia, conselheira, psicoanalista, passista, psicofônica, de materialização, de premonição, de desdobramento, mediunidade intuitiva, de oratória, de cura, psicometria também. São tantas as mediunidades afloradas para o trabalho, né? Essa irmã dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Nossa intenção é a de divulgar o papel relevante desta médium para o espiritismo no Brasil e no mundo. O encontro se dedicará a apresentar a heroína silenciosa e sua obra aos espíritas de nossa região. Gostaríamos de fazer alguns breves informes. Ivone do Amaral Pereira foi filha de Manuel José Pereira Filho, um pequeno comerciante, e de Elizabeth do Amaral. Recém-nascida, com apenas 29 dias, teve um acesso de tosse que a sufocou, deixando-a em estado de catalepsia, em que se manteve por 6 horas. O médico e o farmacêutico da localidade chegaram a testar o óbito por sufocação. A família preparou o corpo da bebê para o velório, colocando-lhe um vestido branco e azul, adornando-a com uma grinalda, enquanto aguardava o pequeno caixão branco de praxe. Nesse momento,
sua mãe retirou-se para o interior da residência da família para orar. Momentos depois, a bebê acordou chorando. Ivone cresceu numa família espírita. O pai enfrentou a falência comercial por 3 vezes. Posteriormente, viria a tornar-se funcionário público, cargo que ocupou até o fim da vida em 1935. Era comum a família abrigar pessoas necessitadas, vivências que, segundo Ivone, marcariam a sua vida para sempre. Sua vida foi de lutas e privações. Hoje, damos prosseguimento à nossa caravana. Em seu 3º dia, receberemos o nosso confrade, Wilson Caraza, da cidade de São João del Rei, que já nos brindou em 2014 pela nossa região, na comemoração do Grupo Espírita Amor e Caridade em Ouro Branco, e também na Feira do Livro Espírita do Grupo Espírita Irmã Angélica, no 2º semestre de 2014. E volta agora à nossa cidade para trazer as suas luzes. Wilson Caraza é comerciante e tornou-se espírita em 1999, quando começou a frequentar o Centro Espírita Miguel Arcanjo, em São João del Rei. Em 2001, tornou-se trabalhador daquela casa, participando da coordenação dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Fez também, neste ano, a sua primeira explanação pública do Evangelho. Já no ano de 2003, participou da fundação do Grupo Espírita Esperança e Luz, na cidade de Lagoa Dourada. No período de 2009 a 2011, tornou-se presidente da Aliança Municipal Espírita de São João del Rei. Atualmente é tesoureiro desta entidade. Assim sendo, participa do movimento espírita de São João del Rei e de Barbacena, e agora também de Conselheiro Lafayette e região, realizando palestras em mais de 30 centros espíritas da região, portanto com uma vasta experiência para compartilhar conosco. Então, na noite de hoje, meus irmãos, ele falará para nós sobre o tema Devassando a Mediunidade. Então, com a palavra, Wilson Caraza. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz de nosso amado Mestre Jesus seja conosco. Inicialmente, queremos manifestar nossa satisfação por estarmos aqui com vocês novamente em Conselheiro Lafayette, nesta oportunidade, participando do 2º Encontro Nacional dos Amigos de Ivone do Amaral Pereira. Essa trabalhadora silenciosa e incansável do Espiritismo, que, além de vários livros, deixou para nós um legado grandioso. E nossa tarefa hoje é refletir sobre o livro Devassando o Invisível, psicografia, claro, de Ivone do Amaral Pereira, uma obra que veio iluminar o nosso entendimento, revelando minúcias do mundo invisível ou mundo espiritual. Mas antes de entrarmos nas reflexões pertinentes à obra, é interessante fazermos uma observação. No dia 7 de maio passado, por volta das 19 horas, recebi um telefonema de Paulo Bianchetti, aqui presente, que, em nome da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, nos fez o convite para fazermos um estudo do livro em questão. Ficamos muito felizes com o convite e, inclusive, comentei com Paulo que possui o livro, mas que não tivera ainda oportunidade de lê-lo. Fizemos mais alguns comentários sobre o estudo, sobre o evento, e quando desliguei o telefone, comentei com minha esposa, que estava próxima, que era o Paulo, e que tinha recebido o convite para fazer o estudo do livro Devassando o Invisível, aqui em Conselheiro Lafayette. Então, ela, numa expressão de surpresa e dúvida, exclamou:
Nossa! Fiquei assustado. Pensei, o que me aguarda? Será que este livro é assim tão complicado? Como já tinha lido o livro Memórias de um Suicida, também de Dona Ivone, fiquei curioso e corri para o meu ambiente de estudo e comecei a ler o livro Devassando o Invisível. E, ao término do primeiro capítulo, fui tomado de entusiasmo e alívio. Entusiasmo porque este é um livro empolgante. E alívio porque não corri o risco de ficar mudo diante de vocês. Imaginem se este livro fosse um daqueles livros complicados, polêmicos, que se arvoram ser mais importantes do que as obras da codificação. Não era este o caso. Então, aliviado, no dia seguinte dei prosseguimento à leitura do livro. E hoje posso afirmar para vocês que este é um livro fantástico, revelador, de fácil leitura para aqueles afeiçoados às obras espíritas e, o mais importante, está de acordo com os preceitos apresentados na codificação. Mas fiquei refletindo, o que leva este livro a parecer tão complicado? E deduzi que trata-se do tema apresentado pelo título, Devassando o Invisível. O verbo devassar tem por significado pôr a descoberto, revelar aquilo que está oculto ou ainda penetrar na essência. E como o invisível não é suscetível às nossas apreciações físicas, temos um receio natural de investigar o inapreciável. Achamos que estudos relacionados ao que não podemos ver nem tocar está fora de nossa capacidade. Sim, está fora de nossa capacidade física, mas podemos investigar o invisível com as potências da alma. E é este o convite que a espiritualidade superior nos faz, que investiguemos esse livro com os sentidos do espírito, que tem capacidade de penetrar o invisível, uma vez que se combina com ele, já que todos nós somos, em essência, energia temporariamente condensada na forma de corpos físicos. Este livro, em sua 15ª edição, possui 213 páginas e é dividido em 10 capítulos, cada capítulo apresentando temas diferentes. Vamos rapidamente ler os títulos dos capítulos para vocês. Primeiro capítulo tem como título Nada de Novo. Segundo capítulo, Como se trajam os espíritos. Terceiro capítulo, Frederic Chopin na espiritualidade. Quarto capítulo, Nas regiões inferiores. Quinto capítulo, Mistificadores, obsessões. Sexto capítulo, Romances mediúnicos. Sétimo capítulo, O amigo beletrista. Oitavo capítulo, Sutilezas da mediunidade. Nono capítulo, As virtudes do Consolador. E 10º e último capítulo, Os grandes segredos do além. Então, estes são os títulos dos capítulos dessa magnífica obra. E como podemos observar pelos títulos, os temas são empolgantes, são abundantes em informações. E ficamos pensando como, em uma hora, abordar temas tão importantes. Impossível. Não há como fazer isso em tempo tão reduzido, de modo que desperte o interesse de vocês. E já que não é proveitoso, didaticamente, analisarmos todos os temas apresentados na obra, resolvemos refletir mais demoradamente nos capítulos 1 e 2, uma vez que estes capítulos se relacionam com os outros. E para a nossa tarefa não ficar incompleta, vamos passear, podemos assim dizer, pelos outros capítulos, sem, contudo, aprofundarmos nas ideias apresentadas. E escolhemos estes 2 capítulos para a nossa reflexão, porque, além de se relacionarem com os outros, como falamos,
eles abordam sobre o mundo espiritual, ou seja, revelam minúcias sobre a vida dos espíritos após a morte do corpo físico. E quem não tem interesse, ou mesmo curiosidade de saber o que lhe espera após a morte do corpo? Acreditamos que todos temos esse interesse. Portanto, essa foi uma das motivações que nos levou a escolher estes capítulos para a nossa reflexão. Observemos que este livro, na capa do livro, não traz informações sobre o espírito que editou a obra. Por quê? Dona Ivone, na introdução, esclarece: cumprimos ordem do além, apenas como instrumentação que fomos das intuições positivas de amigos espirituais como Charles, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Inácio Bittencourt e Leon Tolstói, que nos assistiam durante a tarefa, levando-nos a compilar recordações de ocorrências passadas, que jaziam adormecidas, indicando até mesmo os trechos das obras de Allan Kardec a citar como tese no cabeçalho de cada capítulo. Sabemos que o espírito Charles foi o guia da médium quando encarnada e a acompanhou constantemente em sua proveitosa jornada mediúnica. Entretanto, a origem desse livro não se deve somente à influência de seu mentor espiritual, pois outros espíritos também colaboraram para que esta obra viesse a lume. E não podia ser diferente, porque como há muita informação no livro, nada melhor do que uma equipe espiritual para organizar e ajudar nos trabalhos de investigação meticulosa do invisível. E outra informação importante nesse trecho da introdução é que os assuntos propostos no livro surgiram a partir de recordações da médium, fatos ocorridos com ela durante os desdobramentos espirituais, na maioria das vezes em situações comuns da vida. Portanto, são recordações pessoais da médium que, despertada pelos amigos espirituais, propiciaram o desenvolvimento do livro e sua consequente publicação. E ao resgatar essas recordações, com a ajuda da espiritualidade, Dona Ivone traz para nós preciosas informações a fim de nos ajudar, pois nos leva a refletir sobre como agir e pensar hoje, para posteriormente, no plano espiritual, na condição de desencarnados, termos paz e harmonia para continuarmos nossa caminhada em direção à casa do Pai. Então, no primeiro capítulo, intitulado Nada de Novo, Dona Ivone traz uma recordação para nós. Ela relata uma comunicação que teve com seu pai, falecido em 25 de janeiro de 1935. Era mês de julho do mesmo ano, portanto, havia um pouco mais de 5 meses que seu pai desencarnara. Seu pai, segundo as palavras da própria Dona Ivone, era médium de boas faculdades curadoras, mas cuja instrução doutrinária não passara da leitura de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, utilizando a faculdade psicográfica de sua filha, o desencarnado seu pai começa a relatar sobre o seu passamento, descrevendo as impressões vividas durante a rápida agonia que teve, a surpresa ao acordar no além-túmulo e, após relatar o lento processo de restabelecimento e tomada de consciência no plano espiritual, descreve com muita clareza. O lugar em que vivo é uma pequena cidade pobre, mas pitoresca, muito aprazível, sossegada, indicada para a convalescença daqueles que, como eu, atravessaram uma existência de penúrias e provações.
e convidativa para a meditação e a reorganização das ideias para as futuras tentativas espirituais e terrenas. Há aqui jardins, lagos e rios muito belos e muito azuis, como refletindo o céu, tal como os daí. E o pai de Dona Ivone, na condição de espírito comunicante, continua a narrativa, dando detalhes do lugar onde se encontrava, dizendo que, quando vivo aqui na Terra, não pensava que alguém, após a desencarnação, pudesse viver em local tão harmonioso. E relata que o local onde se encontrava era tomado de um silêncio constante, só quebrado pelo cântico de 1000 pássaros que não se deixavam ver. E conclui afirmando que o ambiente em que se encontrava era espiritual e não planetário. Esta informação é muito importante para todos nós, porque num primeiro momento poderíamos pensar que os relatos do pai de Dona Ivone, devido às minúcias e semelhança com o nosso ambiente terreno, o lugar onde ele se encontrava, fosse um planeta para onde iriam os espíritos após a desencarnação. Entretanto, não é assim, pois o espírito comunicante faz questão de frisar que encontrava-se em um ambiente espiritual e não planetário. E outra informação importante é que, como o pai de Dona Ivone era afeiçoado ao canto dos pássaros quando encarnado, no plano espiritual ele ouvia o canto das aves, sem contudo conseguir vê-las. Um pouco mais à frente nós vamos detalhar sobre esta questão. Então, o pai de Dona Ivone encontrava-se em um ambiente espiritual semelhante ao nosso ambiente terreno, cercado de paisagens e situações que lhe eram agradáveis. Entretanto, apesar de ser um ambiente muito parecido com o nosso ambiente terreno, era um ambiente muito mais vívido, muito mais intenso e cativante. Mas, sempre tem um mas, né? Mas a realidade é que muitos, mesmo dentro do movimento espírita, não aceitam a ideia de casas, cidades, jardins no plano espiritual, onde os espíritos se relacionariam preparando-se para futuras empreitadas. Vamos ver o que Dona Ivone diz sobre isso em sua obra? Adeptos há da doutrina espírita que rejeitam, até hoje, a versão ultimamente muito ventilada pelos espíritos desencarnados, por meio de obras ditadas psicograficamente, de um mundo material, invisível aos olhos carnais, mundo esse vibrátil e intenso, no qual existirá em estado aperfeiçoado, ampliado até vertigem, muito mais que na Terra existe. Este livro, em sua primeira edição, foi publicado em 1963. E aqui Dona Ivone diz que até hoje, e trazemos esse até hoje para os nossos dias, ou seja, até hoje, 1º de julho de 2015, mesmo em meio a tantas informações sobre o mundo espiritual, sejam através de análises detalhadas das obras básicas ou subsidiárias, mesmo em meio a tantas informações relatadas pelos espíritos desencarnados, muitos ainda rejeitam a ideia de um mundo espiritual real, constituído de matéria quintessenciada, onde os espíritos se relacionariam em comunidades, preparando-se para futuras encarnações. Então, isso acontece até hoje, mesmo dentro do movimento espírita, pois muitos espíritas idealizam um mundo espiritual vago, onde os espíritos, após a desencarnação, ficariam volitando no espaço, ou constantemente perto de nós, nos acotovelando. Ora, essas situações podem ocorrer porque sabemos que, por ocasião da morte do corpo, o espírito é tomado por uma confusão dos sentidos, sendo atraído, podemos assim dizer, para regiões que têm afinidades,
lá permanecendo por um determinado tempo, um tempo que pode ser de alguns dias, alguns meses, alguns anos. Lembrando que a sensação de tempo no plano espiritual é diferente no plano material. Portanto, nem todos os espíritos realmente vão para as colônias espirituais logo após a desencarnação. Por exemplo, o materialista, negando a vida depois da morte do corpo, pode ficar vagando no meio de nós, acreditando que ainda possui um corpo físico. Igualmente, o viciado, após o passamento, pode se vincular aos encarnados, para de nós extrair as energias pesadas que ainda acha que necessita. Também o egoísta, depois da morte do corpo, pode ser levado ou conduzido para algum canto no plano espiritual em razão da própria solidão que fomentou. E também o sensualista, após a desencarnação, pode ficar preso ao corpo sepultado, observando os horrores da decomposição. Então, essas situações podem ocorrer, mas são situações passageiras, são alguns dias, alguns meses, alguns anos, ou até mesmo algumas centenas de anos. Mas, em tempo oportuno, serão resgatados pela misericórdia divina, pois conforme nos ensinou Jesus, nenhuma de sua ovelha se perderá. É oportuno salientarmos que Dona Ivone, em sua obra, diz respeitar aqueles que pensam de uma forma contrária à apresentada no livro. E nós também respeitamos. Entretanto, queremos utilizar do tempo que dispomos para enfatizar que o mundo espiritual é um mundo tão real quanto o nosso mundo material. E daí surge a ideia apresentada no primeiro capítulo, nada de novo, e também a justificativa do título do capítulo, porque realmente a ideia apresentada neste capítulo não é nova, uma vez que encontra-se fartamente ilustrada, relatada em obras da codificação e até mesmo em obras subsidiárias e, se procurarmos bastante, em obras espiritualistas, mostrando que o mundo espiritual não é um mundo fictício, mas um mundo real, cheio de vida e de acontecimentos. E Dona Ivone, sob amparo da espiritualidade superior, nos informa que conceituadas obras doutrinárias fazem referências a casas, cidades e departamentos no plano espiritual. Só que estas informações encontram-se nas entrelinhas. Vamos juntos, meus irmãos, analisar uma resposta dos Espíritos e um comentário de Allan Kardec no Livro dos Espíritos para ver se podemos concordar com a médium. No Livro dos Espíritos, na questão 278, encontramos: os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? E os bons irmãos responderam: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é um pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidades e formam grupos ou família de espíritos unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal. E Allan Kardec, na sequência, comenta essa resposta dos espíritos dizendo: tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado, sem se falarem. Como vimos na questão 278 de O Livro dos Espíritos, os bons irmãos responderam que o nosso mundo material é um pálido reflexo do mundo espiritual. E já que o nosso mundo é um pálido reflexo do mundo espiritual,
Isso quer dizer que no plano espiritual existe muito mais do que existe aqui na Terra, de uma forma, podemos deduzir, organizada. E Allan Kardec, ao comentar que no plano espiritual, após a desencarnação, os espíritos se reúnem em sociedades formadas pela analogia de gostos, deixa claro que existe uma organização no plano espiritual, pois o que caracteriza uma sociedade é o conjunto de seres que convivem de forma organizada. Portanto, meus irmãos, pensar que os espíritos, após a desencarnação, ficam constantemente volitando no espaço, interiorizando as suas dificuldades, não está de acordo com o pensamento apresentado na codificação. Pensar também que os espíritos, após a morte do corpo, ficam constantemente ao nosso lado, nos acotovelando, é um erro. Pois para que seja possível a existência de um intercâmbio e a consequente formação de sociedades no plano espiritual, é necessário também a existência de cidades, casas, departamentos e tudo mais que existe em uma sociedade, pois realmente é impossível pensar em sociedade sem organização. Portanto, podemos acreditar, e isso é mais lógico e condizente com as leis da evolução, que os espíritos, após a desencarnação, se reúnem em determinado tempo, em tempo oportuno, no plano espiritual, em sociedades formadas pela analogia de gostos, para darem prosseguimento ao aprendizado no plano imortal da vida. Mas, se é assim, se os espíritos se reúnem em sociedades no plano espiritual, por que os espíritos na codificação não foram mais claros? Por que temos que procurar nas entrelinhas essas informações? Porque da mesma forma que Jesus, quando esteve aqui conosco, encarnado, há 2000 anos, falava através de parábolas, pois muitos não tinham condição de entendê-lo, assim também fizeram os espíritos na codificação. Eles não falaram às claras, não falaram de uma forma objetiva para não chocar, para não criar discussões infrutíferas numa época em que a humanidade não estava preparada para tais revelações. Mas hoje, no início desse terceiro milênio, já estamos preparados para receber estas e outras informações, pois a ciência acadêmica nos dá base para isso. Por exemplo, hoje já se fala da energia escura e da matéria escura, revelando que não existe vácuo e que o universo inteiro está impregnado dessa energia e dessa matéria, que não podem ser vistas, mas que podem ser comprovadas devido à força gravitacional que exerce. E aqui nesse slide temos uma representação gráfica do que é feito o universo. E segundo os cientistas, o nosso universo é constituído de 70% de energia escura, 26% de matéria escura e apenas 4% de matéria tangível, como as estrelas, os planetas, o satélite, nós. Portanto, 96% do universo é constituído de energia escura e de matéria escura. É como se todas as galáxias que conhecemos fossem pequenos pedaços de chocolate encravados no grande bolo do universo. Portanto, não existe vácuo, pois o universo inteiro está impregnado dessa energia e dessa matéria escura. Revelação científica em perfeita concordância com a codificação espírita. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 36, foi questionado: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E os bons irmãos responderam: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Sim, a energia escura e a matéria escura escapam às nossas apreciações físicas. Mas hoje, com o avanço da ciência, já começamos timidamente a devassar o invisível. Um comentário.
Às vezes, encontramos alguém que diz que as obras da codificação estão ultrapassadas e que por isso mesmo deveriam ser revisadas. Entretanto, esta questão 36 de O Livro dos Espíritos mostra que as informações contidas na codificação são atualíssimas. Nós é que muitas vezes não temos como acessar essas informações. Mas à medida que evoluirmos mais, compreenderemos que os ensinos dos Espíritos na codificação são para todos os tempos e para todos os povos. Continuando nossas observações sobre os avanços da ciência que guardam relação com o Espiritismo, em 1954, Hugh Everett, um jovem candidato ao doutorado da Universidade de Princeton, apareceu com uma ideia radical: a existência de universos paralelos semelhantes ao nosso. Esses universos paralelos, ou mundos paralelos, segundo seu idealizador, estariam todos relacionados ao nosso. Na verdade, esses mundos paralelos seriam todos derivados do nosso mundo, como o nosso seria derivado de outros. Ora, sabemos que essa ideia, essa teoria, é muito discutida no meio científico, mas aceita por muitos cientistas. Pois bem, se cientistas graduados nas mais importantes universidades do planeta aceitam a ideia, a existência de mundos paralelos semelhantes ao nosso, por que nossa dificuldade de acreditar em um mundo espiritual constituído de matéria quintessenciada, uma matéria vibrando numa frequência diferente da matéria que conhecemos? E outra, não será esses mundos paralelos que a física quântica começa a perceber? Um reflexo tímido dos mundos espirituais relatados na vasta literatura espírita? Quem sabe? Aguardemos, pois o tempo é o nosso melhor aferidor. Outra informação científica, outro avanço científico importante é sobre a partícula de Deus, proposta pela primeira vez por Peter Higgs em 1964. Essa partícula de Deus, o bóson de Higgs, como foi nomeada pela ciência, segundo os cientistas, seria a chave para entender todo o universo. Isto porque essa partícula é supostamente a partícula que dá massa a todas as outras partículas, ou seja, é a partir dessa partícula que se formam os átomos, átomos que posteriormente formam toda a matéria que conhecemos, inclusive nós. Então, os cientistas hoje já falam de uma matéria inicial primitiva, de uma partícula de Deus. E apesar de ter sido proposta pela primeira vez em 1964, a partícula de Deus, o bóson de Higgs, só foi aceita e comprovada pela ciência em 4 de julho de 2012. E no ano seguinte, 2013, seu idealizador, Peter Higgs, dividiu com um colega de trabalho o Prêmio Nobel da Física. Então, realmente, cientistas hoje falam de um mundo espiritual constituído de uma partícula, ou melhor, eles falam de uma partícula inicial que dá origem a toda a matéria que conhecemos. E como o nome sugere, uma partícula criada por Deus para constituir todo o universo. E mais uma vez, meus irmãos, na codificação, só que agora no livro A Gênesis, encontramos: o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Bem, a partícula de Deus, o bóson de Higgs, como vimos, foi proposta pela primeira vez em 1964. E o fluido cósmico universal já foi enunciado pelos Espíritos na codificação por ocasião do lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1857. Portanto, há mais de 150 anos, os Espíritos, na codificação,
já falavam de uma matéria elementar primitiva, que dá origem a toda a matéria que conhecemos. E só hoje, com o avanço da ciência, é que a humanidade, de uma forma geral, está tomando conhecimento dessa informação. Outra observação. Ao fazermos esse paralelo entre a partícula de Deus e o fluido cósmico universal, não estamos falando que essa partícula de Deus proposta pela ciência e o fluido cósmico universal anunciado pelos espíritos na codificação são a mesma coisa. Não estamos fazendo essa afirmação, pois sabemos que o universo se expande tanto para o macrocosmo como para o microcosmo e que, devido ao nosso estágio evolutivo, acreditamos que estamos ainda muito longe de entrever a matéria inicial que é a tudo da origem. Portanto, ao fazermos esse paralelo entre a partícula de Deus e o fluido cósmico universal, não estamos afirmando que são a mesma coisa. Estamos simplesmente chamando a atenção de vocês para mostrar que preceitos anunciados pelos Espíritos no século XIX, hoje estão sendo confirmados pela ciência. Então, podemos sim acreditar, meus irmãos, num plano espiritual ou num mundo espiritual constituído de fluido ou energia. E como disse José Herculano Pires no curso dinâmico de Espiritismo, na página 73, religião sem ciência é superstição. E ciência sem religião é loucura. E como nós espíritas não somos supersticiosos, nem loucos, devemos andar de mãos dadas com a ciência, lembrando sempre o tríplice aspecto da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião. Então, como disse Jesus em seu evangelho, há muitas moradas na casa do Pai. E essas moradas podem ser materiais, podem ser planetárias, mas podem ser também fluídicas, espirituais, como estamos abordando. Mas se realmente existe essas moradas espirituais, fluídicas, quem as constrói? Quem planeja as colônias, casas e demais construções no plano espiritual? Dona Ivone, nessa belíssima obra, ela destaca uma informação do italiano Ernesto Bosano. Ela destacou essa importante informação. A paisagem astral se compõe de duas séries de objetivações do pensamento, bem distinta uma da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável, seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Aqui, Ernesto Bosano está dizendo que a paisagem astral, ou seja, as cidades, casas, jardins, montanhas, rios e lagos no plano espiritual, são objetivações, ou melhor, são materializações dos pensamentos dos espíritos. E Ernesto Bosano divide em duas categorias os espíritos responsáveis por essas construções fluídicas que aqui estamos denominando de materializações no plano espiritual. Primeiro, ele diz que as materializações no plano espiritual relacionadas à coletividade são de responsabilidade de entidades espirituais elevadas e que por isso mesmo são permanentes e imutáveis. Ora, devemos entender que essa imutabilidade é relativa, dado as necessidades que podem surgir no plano espiritual, pois tudo muda, seja no plano material ou plano espiritual. Assim sendo, nada é permanente, seja aqui ou lá. Então, no primeiro momento, Ernesto Bosano diz que as materializações, as construções fluídicas no plano espiritual relacionadas à coletividade são de responsabilidade dos espíritos superiores. E no segundo momento, ele informa que as materializações relacionadas ao meio imediato, ou seja, as casas e jardins anexos, como também os objetos
de uso que cada espírito acha que necessita no plano espiritual são materializações da própria entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio. Ora, meus irmãos, seria um erro de nossa parte fazermos uma divisão sistemática relacionando detalhadamente as materializações no plano espiritual que compete a cada grupo de espíritos. Não podemos cair neste erro, pois conforme nos ensinou os irmãos na codificação, o nosso mundo material é um pálido reflexo do mundo espiritual. Assim sendo, é impossível fazermos uma limitação, neste caso, do que compete a cada entidade desencarnada. Então, de uma forma geral, podemos entender que nas colônias espirituais, as materializações, as construções fluídicas relacionadas à coletividade são de responsabilidade dos espíritos superiores. E as materializações ou os objetos de uso pessoal podem ser materializações da própria entidade desencarnada recém-chegada à colônia espiritual. Portanto, entidades espirituais elevadas, responsáveis por receber e educar o espírito no plano maior da vida, criam cidades, ruas, jardins e tudo mais que é necessário para uma sociedade se organizar. E por outro lado, o espírito recém-chegado à colônia espiritual pode plasmar objetos para a sua harmonização, digamos assim, no plano espiritual. E sobre essa possibilidade do próprio espírito desencarnado plasmar objetos para a sua harmonização no plano espiritual, Dona Ivone relata um fato muito interessante. Conta Dona Ivone que certa vez, em transporte em corpo espiritual, ela foi levada pelo espírito de sua mãe a fim de conhecer, a fim de visitar, melhor dizendo, uma tia que tinha falecido há 3 anos. Era uma tia que tinha sido muito próxima e que mostrara sempre, quando encarnada, dedicação e ternura maternal. E conta Dona Ivone que essa sua tia a recebeu em um meio imediato, segundo as expressões de Bozano, criada por ela própria, pois havia um salão de visita idêntico ao de sua antiga moradia terrena, com o velho piano de carvalho que fora seu. E narra Dona Ivone que esse piano, por ocasião do lançamento do livro, ou seja, em 1963, encontrava-se em seu poder, devidamente conservado, mantido como recordação daquela sua tia que tanto a serviu. Então, a tia de Dona Ivone plasmou, materializou no plano espiritual um ambiente semelhante ao ambiente que tinha quando encarnada, materializando inclusive o piano que tanto gostava. E a mesma coisa fez o pai de Dona Ivone, porque como era afeiçoado ao canto dos pássaros quando encarnado, no plano espiritual ele combinou os fluidos e reproduziu o som das aves. Ele não materializou as aves, apenas reproduziu, por sua vontade inconsciente, o som que tanto gostava. E a mesma coisa, meus irmãos, acontece também com o verdugo implacável. Pois o algoz, no plano espiritual, ao ouvir o lamento e o clamor de suas vítimas suplicantes de justiça, ouve esses lamentos, esses choros, movidos por uma vontade inconsciente. Portanto, o algoz não escolhe ouvir os lamentos e choros que negligenciou quando encarnado. Ele apenas combina os fluidos e reproduz aquilo que tem dentro de si. Se pudesse escolher, ouviria outras vozes, outros sons, mas não pode, pois ele ouve, ou melhor, colhe hoje aquilo que semeou. Muitas vezes, o algoz passa anos a fio no plano espiritual, ouvindo o lamento de suas vítimas. Mas pode ser que muitas dessas suas vítimas já o tenham perdoado e até mesmo esquecido dele. Mas muito provavelmente o malfeitor não se perdoou e por isso mesmo continua ouvindo a voz de sua consciência, o convocando ao arrependimento e reparação.
E sobre esses lugares, no plano espiritual, onde a dor e a maldade imperam, Dona Ivone destaca em sua obra. E reunidos tais espíritos inferiores em grupos e falanges, em virtude da lei de similitude, que os leva a se atraírem uns aos outros, terão criado, então, seus próprios infernos, suas próprias prisões, seus antros ignóbeis, e os criam servindo-se das mesmas forças motoras do pensamento, agindo sobre as mesmas essências, os mesmos fluidos, as mesmas ondas vibratórias do éter. Como está claro na narrativa, os espíritos se reunindo no plano espiritual, através das afinidades, plasmam, materializam objetos e paisagens de acordo com o que estão vivenciando e sentindo. Assim sendo, os espíritos, em processo de desequilíbrio profundo, presos à matéria ou a pensamentos degradantes, irão plasmar aquilo que têm dentro de si. Lembrando, meus irmãos, que na grande maioria das vezes, essas materializações são involuntárias, refletindo somente o mundo mental do seu idealizador. Por isso, asseverou Cristo que o reino de Deus está dentro de nós. E nós espíritas, sustentados pela codificação, podemos completar o pensamento do Mestre dizendo que, infelizmente, o inferno, por um determinado tempo, também poderá estar dentro de nós. E outra informação importante é que Dona Ivone, sob amparo da espiritualidade, nos informa que os espíritos criam no plano espiritual, servindo-se das mesmas forças motoras do pensamento, agindo sobre as mesmas essências, os mesmos fluidos, as mesmas ondas vibratórias do éter. Bem, meus irmãos, vamos mais uma vez consultar o livro A Gênesis para vermos como os espíritos atuam com os fluidos. Encontramos: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com ele conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Nós, espíritos encarnados aqui no plano material, se quisermos manipular qualquer objeto, nós temos que utilizar as nossas mãos. Até mesmo para acionarmos um robô, para fazer um serviço para nós, temos que apertar algum botão. Entretanto, no plano espiritual, os espíritos utilizam o pensamento e a vontade. Portanto, o pensamento e a vontade são para os espíritos o que é a mão para o homem. Assim sendo, combinando os fluidos, combinando a matéria elementar primitiva ou ainda a partícula inicial, eles vão plasmar objetos que acham que necessitam no plano espiritual. E Dona Ivone, mais uma vez, traz um relato belíssimo para nós. Ela narra que quando Joana d'Arc era submetida a um daqueles terríveis interrogatórios que a história registrou no curso do processo de sua condenação, movida pela Santa Inquisição na França, um dos seus verdugos ou juízes lhe fez a seguinte pergunta com a intenção de confundi-la: São Miguel te aparece desnudo? E, meus irmãos, prontamente respondeu a donzela com outra interrogação, mas tão profunda, tão sutil e complexa, que não a poderia ter entendido o estreito cérebro de seus algozes, mas que a posteridade, nos dias atuais, esclarece e entende à luz da doutrina espírita. Então, ao ser questionada pelo seu inquisidor se São Miguel lhe aparecia nu, Joana d'Arc respondeu: Pensas que Deus não tem com que vesti-lo? Então, utilizando os fluidos espirituais,
a matéria elementar primitiva, a partícula de Deus, os espíritos plasmam no mundo espiritual o que necessitam. Lembrando que, na maioria das vezes, essas construções fluídicas, essas materializações, são involuntárias, refletindo somente o mundo mental do seu idealizador. E daí a necessidade de todos nós hoje cultivarmos bons pensamentos, porque é a partir do nosso pensamento que nós criamos. Pensar é criar, como disse o Espírito Emmanuel. Mesmo hoje, na condição de encarnados, estamos criando, porque antes de sermos encarnados, espíritos encarnados, somos espíritos. Então, estamos constantemente criando. E daí a necessidade, sim, de mantermos um pensamento reto, um pensamento condizente com as orientações do Cristo, sendo amigáveis na nossa família, tratando bem os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, sendo uma pessoa exemplar na comunidade. E com isso, automaticamente, nosso teor vibratório vai se tornando cada vez mais ameno, cada vez mais elevado, e quando desencarnarmos, que é inevitável, nós vamos plasmar no mundo espiritual situações, paisagens que nos trarão conforto. E finalizando, meus irmãos, a nossa participação, no capítulo 9, intitulado As Virtudes do Consolador, narra Dona Ivone que no mês de setembro de 1957, o acaso lhe fez visitar respeitável família residente em Belo Horizonte. O casal residente, o senhor Antônio Augusto dos Santos e sua esposa, Dona Ormenzinda Santos, haviam perdido uma de suas filhas, menina de 14 anos, vivaz e afetuosa, inteligente aluna de um colégio conceituado da cidade. O decesso ocorrera no dia 14 de março de 1955, depois de 4 longos meses de uma enfermidade dolorosa que zombara de todos os recursos da medicina, torturando o coração dos pais que viam definhar a mimosa filhinha sem que um só alívio lhe pudesse ser ministrado. Por isso mesmo, naquela manhã de setembro de 1957, o senhor Antônio e esposa ainda se confessavam intimamente abalados pelo drama que lhes mortificara o coração, sofrendo as saudades dos risos cativantes, daquela que partira prematuramente entre lágrimas e flores, e cujo vulto não seria mais visto a subir e a descer as escadarias da casa, ou colhendo as flores do caprichoso jardim que sua mãe zelosamente cultivava. Adentrando o interior da casa, narra Dona Ivone que um grande quadro da menina morta, acima de um aparador ornamentado de cravos brancos, em jarras mimosas, despertou a sua atenção. Sorridente e graciosa, trajando o clássico uniforme de seu colégio, a morta parecia lhe palpitar, cheia de vida e de encanto. E foi então que alguém dentre as visitas perguntou: como se chamava sua filhinha, minha senhora? Os olhos saudosos da mãe, azuis como 2 retalhos luminosos do céu, se ergueram para o perfil querido, ali estampado, rebrilhantes de um discreto pranto, enquanto que seus lábios respondiam em voz pausada e terna. Chamava-se Elizabeth, mas nós a tratávamos de Betinha por ser a caçula dentre as meninas. A partir daí vieram as confidências, os relatos amorosos dos pais saudosos sobre a vida terrena da mimosa flor que não chegara a desabrochar completamente. Até que foi narrada a etapa final da vida de Betinha, que partira mansamente pela madrugada. E sua mãe continuou o relato, não se detendo à citação do túmulo, mas continuando noutra fase, que seria bem o símbolo augusto da ressurreição. Então, embalada pela emoção materna, a mãe de Betinha relatou: minha filha contava com 14 anos incompletos,
quando os desígnios da providência lhe arrebatou de nosso convívio. Desde algum tempo, antes de contrair a enfermidade que finalmente a vitimou, manifestara a ela o desejo de que os seus futuros 15 anos de idade fossem devidamente comemorados, e todo o encantamento do seu coração se voltava para esse sonho ingênuo que a empolgava de alegrias e prematuras emoções. E por isso mesmo fizera-me prometer que a presentearia com um vestido de baile, para usar na ocasião, comprido e ornamentado de muitas rendas e flores, e cuja cor deveria ser rosa. Ela, entretanto, não atingiu a idade dos seus sonhos, visto que faleceu aos 14 anos incompletos. No entanto, 3 dias após o seu falecimento, encontrando-se toda a família abalada e chorosa, como seria natural, um fato singular, belo e comovente veio demonstrar que a nossa Betinha, por quem tanto chorávamos, continuava viva e feliz. Porventura, mais bela e venturosa ainda, continuando ao nosso lado, em espírito, sempre que possível e com a permissão de Deus. Minha outra filha, Eunice, conquanto casada e residente fora da capital, permanecia conosco desde que o estado de saúde de sua irmãzinha se agravara. E 3 dias após o falecimento da mesma, ainda aqui se encontrava, esperando que a consternação geral se atenuasse. E na noite do acontecimento que passarei a relatar, Eunice dormia no quarto de sua outra irmã Zilda, e nenhuma normalidade fora pressentida, encontrando-se toda a família, apesar de chorosa, conformada com os desígnios divinos. Eunice, fatigada das lutas de 4 meses de enfermagem junto à doente, repousara tranquilamente durante boa parte da noite, sem quaisquer excitações mentais, afirmara ela posteriormente. Entretanto, pela madrugada, despertou, reconhecendo-se perfeitamente na posse de si mesma, porém observando estranha claridade no aposento. Sua irmã Zilda dormia pesadamente, como que vencida por um estranho torpor, que mais se assemelhava à profunda letargia de um transe mediúnico do que um sono natural. Então, subitamente, a elevar-se do solo, cerca de 1 metro, talvez mais, Eunice percebe um aglomerado de matérias sutis, como fumaça lucilante de colorações levemente amareladas, delicadas e luminosas. E pouco a pouco, essa matéria ou essência, que lembraria uma névoa, começa a tomar forma, até que no auge do assombro e deslumbramento, o corpo espiritual de Betinha, cujas formas carnais jaziam sepultadas desde 3 dias, apresenta-se na plenitude de sua graça e beleza, trajando lindo vestido de baile cor-de-rosa. A materialização era perfeita. Eunice, admirada e feliz, tentava despertar a irmã, que continuava imersa em sono profundo, para que igualmente contemplasse o encantamento da formosa aparição. Mas Zilda está incapaz de despertar, apenas emite longos gemidos, profundos suspiros, pois que é ela a médium de efeitos físicos que ignora a própria faculdade. A manifestação, no entanto, não foi demorada. Eunice, que se atordoara diante de fato em comum, a que jamais assistira e que desconhecia, não teve a presença de espírito para solicitar a irmãzinha materializada que se detivesse assim, ainda por alguns instantes, enquanto despertaria as demais pessoas da família para que igualmente contemplasse Betinha, ressurgida do silêncio da morte, para todos comprovar a própria imortalidade. Mas, mesmo assim, sem tê-la visto, como Eunice a viu, reconforta-nos saber que a nossa Betinha prossegue feliz no plano espiritual, para onde todos nós um dia regressaremos, e de mãos dadas com os nossos entes queridos que nos precederam, venceremos mais uma etapa em direção à casa do Pai. Calara-se Dona Ormezinda, tomada pela emoção, e com os olhos brilhantes,
refletindo a alma, sorriu para todos nós, convidando-nos à reflexão. E nós também, meus irmãos, neste momento nos calamos, não convidando simplesmente os irmãos à reflexão do que aqui foi dito, porque o que aqui falamos é uma fração das informações nessa belíssima obra, Devassando o Invisível. Por isso nos calamos, convidando a todos vocês a conhecerem esta e outras obras dessa trabalhadora incansável e silenciosa do Espiritismo. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Nossos sinceros agradecimentos, né, ao nosso confrade Wilson Caraza pela belíssima explanação, e aproveitamos a oportunidade para fazer divulgação das atividades que continuam, né, na caravana do 2º Encontro Nacional dos Amigos de Dona Ivone Pereira. Então, nós informamos que esse encontro está sendo realizado em 2 partes distintas. Uma é a caravana, onde o Conselheiro Lafayette foi incluída nesta quarta-feira, né? Amanhã, a caravana estará em Juiz de Fora e terá como palestrante aqui presente o nosso irmão Nelson Xavier, conhecido por nós todos como Nelsinho, parceiro da Cogialto, da AME, de Conselheiro Lafayette, de várias casas que contam, né, com a colaboração do irmão para o trabalho com Jesus. E o tema dele será Dramas da Obsessão. Em seguida, na sexta-feira, prossegue, né, a segunda parte do encontro. Aí inicia no dia 3, incluindo o dia 4 e dia 5, portanto, sexta, sábado e domingo. E será a Feira do Livro Espírita, que acontecerá no Hotel Master Plaza, em Barbacena. Então, para maiores informações, os interessados podem acessar o site que estava ali na tela, que é www.encontroivone.com. Lembrando que o Ivone é com Y. Então é muito fácil. www.encontroivone, tudo junto, né? Ivone com Y.com. Ou procurar aqui a nós mesmos na AME, né? Que nós podemos instruir como fazer a inscrição. Esse encontro da Feira do Livro, na sexta, no sábado e domingo, a segunda parte, né, desse evento nacional, ele conta com vagas limitadas. São 180 vagas, né? E nós tivemos uma boa notícia, que restam pouquíssimas vagas. Portanto, quem tiver interesse, né, procure se apressar, porque estarão limitadas ao número de 180. E a boa notícia no final da noite, né, aquela surpresa que nós falávamos, né? Faremos agora, então, um sorteio da obra de Dona Ivone, né, que chama Ivone, uma heroína silenciosa. Aí convidamos aqui, né, quem vai proceder por favor, Nelsinho, né? Essa obra é cedida por Pedro Camilo, né? Em seguida nós vamos convidar o irmão Alain para a prece de encerramento. A gente quer agradecer a oportunidade, né, desta noite, né, primeiramente ao Wilson pela bela exposição, né, agradecer a Dona Ivone também pelos belos trabalhos que ela deixou para a gente aí, que possamos adentrar em seus livros, né, e aprender mais. A Aliança Municipal Espírita de Conselheiro Lafayette Região agradece a oportunidade que a AME de Barbacena trouxe este ano para a gente, né. Agradecemos também ao Marco Antônio, a figura da presidência da casa, a todos os trabalhadores aqui, por cederem o espaço, por nos oportunizar este momento. Também temos um convite para um lanche, logo após a prece. Okay? E agradecemos também ao Ricardo por ter feito a abertura, o início para a gente, sempre colaborando conosco. Convidamos a todos neste momento, em nossa prece, vibrarmos em agradecimento nessa noite. Senhor Jesus, mestre amigo, espiritualidade amiga, muito obrigado por essa nova oportunidade.
possamos, Senhor, aprendermos cada vez mais contigo em teu Evangelho e aprender com nossos irmãos que trazem para nós aqui na Terra as obras, como Kardec trouxe, tantos outros espíritos encarnados na ocasião. Agradecemos a Dona Ivone Pereira e rogamos que possamos compreender melhor, para que possamos agir melhor nessa oportunidade reencarnatória. Muito obrigado por tudo, Senhor. O lanche será servido no salão de trás aqui.